Fala, meu povo! Pela primeira vez, Fred Luz concedeu entrevista e falou o porquê ele não faz mais parte dessa gestão do Corinthians. O ex-CEO do clube falou que o Corinthians tem um potencial enorme, mas que não é explorado. Fica aqui no Corintiano Informe e vamos ver essa entrevista do Fred Luz para Infomoney agora. Galera, sem enrolação, vamos ver a entrevista do Fred Luz. Lembrando que o link original vai estar aqui na descrição. Esse vídeo foi gravado para Infomoney. Eu reduzi porque eu peguei só uns trechos que ele fala do Corinthians, mas a entrevista é espetacular. Depois acesse o link e veja ela completa, tá bom? O ponto fundamental é o seguinte: tinha uma visão de que era possível chegar no número original, até que o Flamengo ainda não chegou, era de 2 bilhões de reais. Seria o potencial do Flamengo que a gente desenhou lá naquela época. O Flamengo já chegou agora a 1.300, 1.400. Eu acho que o Corinthians tem um potencial igual ou superior ao do Flamengo, mas tem que trabalhar. Não é assim, eu tenho potencial, eu chego lá, não. Naquela época ele faturava 200, estava 1/10 do potencial, né? Eu diria que agora ele está 60%, 70% do potencial. Ainda há muito o que fazer, mas eu acho que há muito o que fazer em outros clubes também, né? E o que a gente resolveu fazer hoje, a minha dedicação fundamental, né, como consultor nessa área do futebol, eu busco assim, um maior objetivo na Álvares e Marçal, né, é melhorar o futebol brasileiro como um todo. O potencial do futebol brasileiro está muito longe ainda de ser alcançado, quando você se compara com os centros mais desenvolvidos, como Inglaterra, como Espanha, como Itália, França, Alemanha. Quer dizer, ainda tem o que fazer. Se a gente vê agora a ascensão do futebol árabe também, que lá é de uma outra forma, mas os caras estão se estruturando. Eu diria que no Corinthians não foi encontrada uma condição de alinhamento político em relação aos objetivos do clube. O presidente muito fustigado por várias questões, né? Ele não conseguiu ter uma unidade em torno dele, de todas eu diria assim, os poderes do clube. Não vejo ali um ambiente pacífico no sentido de poder fazer com que os interesses maiores do Corinthians prevaleçam. Então se discute ainda, porque eu falei aqui, muita questão política e se perde um pouco o objetivo principal da instituição, que é levar o Corinthians lá para cima do ponto de vista das receitas, dos resultados e tudo mais. E você vê que, por exemplo, enquanto o Flamengo hoje captura 1,3 bilhão de receita, 1,4 bilhão, o BAP já falou em 1,5 bilhão para esse ano de 2025, o Corinthians trabalha com 800 milhões, né? Quer dizer, está muito aquém do que o Corinthians poderia ser. Eu estava vendo os números da UEFA recém-publicados, né, Fred? Aí você vê um Real Madrid, por exemplo, que cresceu quase 800% nos últimos 15 anos, né, chegando a 1 bilhão, quebrando a barreira de 1 bilhão de euros. A gente fala sobre isso porque eu estou explorando com você exatamente essa jornada. Você ainda tem algum papel no Corinthians? Ainda está sendo feita alguma coisa no caminho dessa reestruturação? Diretamente, assim, eu não faço parte do dia a dia do Corinthians. Na medida em que o plano que foi esboçado ele não pôde ser seguido da forma que a gente desejava, a gente preferiu não continuar, até mesmo em benefício do próprio Corinthians, porque não fazia muito sentido a despesa também por tudo isso. Nós continuamos, Álvares e Marçal, apoiando na gestão financeira do Corinthians, né? A gente tem um papel lá da gestão operacional da área financeira do Corinthians, a gente apoia lá um trabalho de consultoria e de gestão interina, mas de apoio. Nós não participamos de nenhuma decisão do Corinthians, nós não acompanhamos nenhuma revisão de contrato do Corinthians, nada. A gente apoia a diretoria financeira do Corinthians e eu também estou à disposição do presidente do Corinthians, de qualquer um do Corinthians, para a hora que quiser me fazer uma consulta, conversar comigo. Eu estou à disposição, mas eu não estou no dia a dia do Corinthians, não participo de nenhuma decisão. A torcida do Corinthians, nesse sentido de reestruturação, ela oferece uma resistência maior do que foi a do Flamengo ou são coisas diferentes?
Agora a gente vai entrar num terreno que é o terreno da opinião, né? Falcone diz que não há discussão mais improdutiva do que discutir opinião. Então a gente pula. Não vou pular não. Porque isso é muito importante. Mas eu vou falar a minha opinião. Por favor. Vou falar a minha opinião e eu já vi isso em mais de um lugar. A torcida sempre quer o bem do seu clube. Tá. A torcida quer o bem do seu clube. Eu não acredito que um torcedor do Corinthians não queira que o Corinthians esteja no topo da cadeia alimentar, que na minha opinião é o lugar do Corinthians. Se o Corinthians vai ser maior do que o Flamengo ou não, eu não posso te garantir, mas o Corinthians tem dimensão para ser. Então eu acredito que todo torcedor do Corinthians deseja isso. Se ele vai ter que sofrer um pouquinho durante um tempo, eu acho que a maioria dos torcedores aceitaria. Mas é uma opinião, sim, tá? Sim. Agora, você vai ter um grupo de torcedores mais raiz, mais impaciente, que vai reclamar pra caramba, assim. O Bandeira, durante o período dele, o presidente Eduardo Bandeira de Mello, porque eu como executivo eu não sofri tanto isso, né? Ele foi xingado de burro, que ele só entendia de finanças, que ele não entendia nada de futebol, não é? Por quê? Porque o Flamengo veio melhorando. Só que depois vieram os grandes títulos. Ele passou a ser extremamente admirado. E outra coisa, então você fala assim, hoje a torcida comprou. A torcida aceitou, mas ela não queria ver o Flamengo. Você sempre acha que o seu clube do coração, aquela bola que não entrou podia entrar, se não entrou é culpa de alguém, de algum jogador, de algum treinador, e eventualmente é. Só que está na estatística. Jogadores erram, eles falham, eles não jogam bem todos os jogos, né? Assim, então, você tem que... Agora, por outro lado, tem estatística. Normalmente, quem tem os melhores jogadores ganha mais jogos, mas não ganha todos os jogos. Então, e no fundo, dá para explicar um pouco isso. Quando o Bandeira lá no início do Flamengo, mas junto com a turma toda que estava com ele era o representante daquele grupo vocal, né? Ele falou assim, olha, uma coisa eu garanto, o Flamengo vai sair do noticiário de mal pagador, de que não cumpre seus compromissos e tudo mais. Isso também traz uma autoestima para a torcida. Agora, quando o Flamengo perdeu para o Bahia, eu me lembro, atravessei o campo lá com Bandeira, um negócio horroroso, né? Assim, é o que é. Isso vai ter. Eu acho que é muito mais a responsabilidade do dirigente olhar para isso e falar assim, cara, eu estou sentado aqui com uma missão. Eu vou cumprir a missão. De levar o meu clube a esse lugar aqui. Que cada clube tem esse potencial. Se você falar que o potencial do Juventude é igual ao potencial do Flamengo, é lógico que não. Mas o Juventude tem também um potencial que talvez não esteja explorando no ápice, entendeu? O Coritiba foi a mesma coisa que a gente buscou fazer lá quando a gente estava lá. O Cruzeiro a mesma coisa. Quer dizer, vamos puxar para trazer para o melhor. E para mim um belo de um exemplo que eu sempre me inspirei, né, mas hoje tem mais clubes nesse nível de qualidade, mas naquele tempo era quase que exclusivo, era o Atlético Paranaense. Vamos não tinha poder torcida, falar não sobre tinha essa dimensão e, no entanto, construiu um patrimônio enorme, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Sul-Americana, né? Assim, com uma diligência... agora vai ganhar sempre? Não, porque não tem tamanho para isso. Então vamos lá, gente. Vocês viram aí Fred Luz falando sobre Corinthians. Eu acho, primeiro, muito interessante a entrevista completinha do Fred Luz, porque, mano, ele é diferenciado, velho. Um cara super inteligente. Pra quem gosta dessa parte de estudo, assim, de finanças, na parte de futebol, marketing, comunicação, eu acho que é bem interessante ver o que o Fred Luz tá falando, porque, cara, só falou verdades. Primeiro que o Corinthians não tem paz lá dentro do Corinthians, né? Lá dentro do clube, desculpa. Não tem paz. E aí, o que acontece? O Augusto Melo contrata o Fred Luz para ser o CEO. O CEO sem poder nenhum. Tudo que o Fred Luz quis é que ele foi polido, ele foi um cara educado, ele não quis meio que colocar um peso nas costas do Augusto. Mas o Fred Luz, ele pegou, entre aspas, ele falou isso. Falou o quê? Tudo que a gente quis fazer, o Corinthians não aceitou. Tudo que a gente colocava num papel, o Corinthians não cumpria. Eu preferi sair do Corinthians porque eu não via a lógica de continuar lá. E ainda pior,
do que isso, onerar os cofres do clube, porque eu tava recebendo e não tava conseguindo fazer o meu trabalho. Claramente foi isso que ele falou, tá? E eu lamento muito, porque uma das premissas da eleição do Augusto e da votação maciça do Augusto Melo foi ser totalmente diferente da renovação e transparência. Além disso, foi colocar pessoas capacitadas lá dentro do clube. O Fred Luz, ele tem um know-how nisso aí, gente. É o cara, junto com Bandeira de Melo, que transformou o Flamengo. E querendo ou não, o Flamengo é um símbolo dentro do Brasil de transformação de um clube quase que falido, hoje para um clube que operacionalmente, cara, é lucro atrás de lucro e ganhando campeonatos. Então, assim, Fred Luz vai falando na entrevista toda que tem uma conta para ser campeão, eu posso investir um valor para ser campeão, eu posso investir um valor para ficar meio de tabela, eu posso investir um valor para não cair para a segunda divisão. Tudo isso aí tem um cálculo, mas depende do objetivo do clube. Agora, igual ele respondeu, será que o torcedor corintiano tá afim de segurar um período, alguns anos, disputando ali meio de tabela, para daqui uns anos voltar a ser topo, mano, topo do ranking aí, do maior clube do Brasil, dos maiores do mundo? O torcedor tá querendo isso? Tenho certeza que sim, mano. O torcedor do Corinthians, ele só precisa de alguém honesto e com credibilidade que venha em público e fale isso. Ó, vamos tentar montar um time pra tentar brigar por uma posição ali perto de Libertadores, meio de tabela, mas o Corinthians não tem dinheiro pra montar um esquadrão. Vocês querem que eu pague as contas? Eu vou pagar. Daqui uns 6 anos o Corinthians vai voltar a ser o maior clube pelo menos da América, do continente americano, e um dos maiores do mundo. Mas vocês têm que ter paciência. Eu acho que todo torcedor vai ter paciência, mano. Esse cara aí, se tinha uma coisa que quando o Augusto começou era muito boa, era Fred Luz, Rosalá, depois Pedro Silveira, ninguém mais faz parte da diretoria do Corinthians. E se você observar, todo mundo que pegava a parte financeira ali do clube saiu, mano. Por que será? Porque as coisas que você coloca e tem que ser feita, eles não obedecem, mano. Corinthians é uma várzea, politicamente e administrativamente. Infelizmente, o Corinthians caminha a passos largos para virar uma SAF, coisa que eu não gostaria que virasse. O Corinthians tem o maior potencial financeiro do Brasil. Se você for reparar quanto o Corinthians vende de camisa, como o Corinthians trabalha o marketing, comunicação, você vê que falta muito, dá para trabalhar muito mais. Igual o Fred Luz fala, por enquanto que o Flamengo em 2025 vai arrecadar, vai faturar 1 bilhão e 400, 1 bilhão e meio, o Corinthians vai faturar 800. Tá muito longe do ápice que o Corinthians pode chegar, muito, mas muito longe. Mas, gente, tudo começa pela política do clube. Canso de falar, os antes são os caras que estão lá dentro do Parque São Jorge. Eles não querem ver o Corinthians se dando bem, eles querem ver o Corinthians sempre na lama financeira. Por quê, gente? Quanto menor for o Corinthians na visão deles, mais fácil deles manipularem. Vou falar a real, gente. Ali tem que passar um pente fino em tudo que acontece no Corinthians. Esses caras não podem estar mais lá. Claramente, Fred Luz fala isso, mano. Não adianta você colocar um potencial que você vai ganhar tudo, sendo que você não cumpre o que você promete, sendo que você não cumpre o básico financeiro. O Corinthians tem um potencial de pagar suas dívidas, de montar grandes esquadrões, tem, mas todo mundo vai ter que passar pela labuta, pela sofrência, e vai ter que passar. Agora, se o Augusto Melo tá querendo fazer isso? Eu acho que não. Os caras que passaram estão querendo fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Aqueles lá que passaram, então, é certeza que não querem. Quem quer passar por isso? É difícil saber, né, gente? A única coisa que eu acho é que se continuar a dívida crescendo do jeito que tá, esse é o fim do Corinthians que a gente enxerga. O Corinthians do povo. Porque o Corinthians do povo vai acabar sendo o Corinthians de algum bilionário por aí, que vai pegar o nosso clube e vai fazer o que ele quiser. E a gente não vai poder fazer mais nada. Eu não quero que aconteça isso com o meu clube. Mas, infelizmente, a política corintiana continua dominando. E por enquanto que eles estiverem lá, dificilmente o Corinthians vai sair dessa lama, desse buraco financeiro. Parece uma areia movediça. O Corinthians cada vez vai afundando financeiramente. O Corinthians é muito grande, mano. A torcida do Corinthians é espetacular. Mas esses caras não merecem estar lá. Nenhum deles, tá? Vamos ser bem claro, nenhum deles merece estar lá. Tudo um parecido com o outro. Tá difícil de enxergar um futuro melhor
para o nosso clube, um clube que a gente tanto ama. Galera, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar seu like. Peço também que você coloque aqui nos comentários o que você achou do Fred Luz aí falando sobre a gestão do Augusto. Você acha que dá para melhorar? Você acha que tem solução? Coloque aqui nos comentários. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!